Olá, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, saudade de vocês, tá? Vamos começar hoje um novo conteúdo, vamos começar a função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática. No nono ano, vocês já estudaram essa função com alguns detalhes. No primeiro ano, a gente vai estudar essa função um pouco mais aprofundada, com alguns elementos que a gente não viu no nono ano, tá? Vocês me desculpem a trilha sonora aí desse lindo animalzinho latino, mas ele é um pouco barulhento, tá? Então vamos lá. O que é uma função quadrática? É toda função onde o maior expoente do x é 2, tá? Então, no caso, uma forma bem simples para explicar essa função. É uma função que é definida de reais para reais. O que está dizendo? Que o domínio são os números reais e que a imagem também são os números reais. O que isso quer dizer? Que todos os valores de x serão reais e todos os valores de y também serão reais. E essa função vai ter esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Onde ela é chamada do segundo grau porque o maior expoente do x é o 2. Sendo que esse número A, esse número B e esse número C são números reais, com uma exceção para o A. O A não pode ser zero, porque se o A for zero, eu vou multiplicar pelo x, que é a variável, pelo x ao quadrado, que é a variável, e a gente sabe que todo número multiplicado por zero dá zero. O que ia sobrar? Ia sobrar só o bx mais c, né, que não caracteriza uma função do segundo grau, e sim uma do primeiro grau. Então, aqui, a gente tem alguns exemplos de função do segundo grau. Por exemplo, aqui, ó, f de x, que é igual a 2x ao quadrado, mais 5x mais 6. Ela é do segundo grau, por quê? Porque aqui eu tenho x com expoente 1 e aqui eu tenho x com expoente 2. Então, o maior expoente do x é 2, então ela é do segundo grau. Na segunda, y, que é igual a menos x ao quadrado mais x. Aqui eu tenho x com expoente 1, aqui eu tenho x com expoente 2. O maior expoente do x continua sendo 2, não é? E o último caso, f de x. Lembrando que f de x é o mesmo que y. A função de x é o y, porque o y é que está em função do x, tá? Como a gente já viu na outra função. Aqui a gente tem 2x ao quadrado menos 16. Ela é do segundo grau, não é? Eu tenho um único x e esse x tem expoente 2, então ela é do segundo grau, né? Então, no caso, é muito importante a gente saber diferenciar os coeficientes, o a, o b e o c. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com fórmulas que todas estão em função dessas três letras, né? E sem falar também que esses três coeficientes, essas três letras que representam números que vão estar na função, eles nos dão informações importantes, que é o que a gente vai ver na próxima semana. Tá? Então, no caso, quem que é o coeficiente A? Quem que é o número A? Não vai ser quem vem primeiro, que aqui tá ax ao quadrado, ele vem primeiro, não é? Eu vou identificar o coeficiente A não por vir primeiro, mas sim por ser o acompanhante de x ao quadrado. Então, ó, quem que é o A? Quem acompanha x ao quadrado. Quem que é o coeficiente B? É quem acompanha o x sem o expoente. Esse é o coeficiente B. O coeficiente C, quem que é? É o que fica sozinho, chamado de termo independente. Aí aqui a gente tem alguns exemplos de funções e pedir para a gente identificar esses três coeficientes. No caso aqui, quem que é o A? Lembrando, o A é quem acompanha x ao quadrado. Quem está com x ao quadrado? É o 4, não é? Quem que é o B? É quem acompanha x. Que número que está com o x sem expoente? É o menos 3. E quem está sozinho? É o 6. Então, A, 4, B, menos 3 e C, 6. Na letra B, quem está com x ao quadrado? Quantos x ao quadrado a gente tem? Tem 1. 1x ao quadrado. Então, o A é 1. Quem que é o B? 4, porque quem está acompanhando x é o 4. Quem que é o C? Menos 6, porque o C aqui fica sozinho. Na letra C, quem que é o A? Quem está com x ao quadrado? Né, 1x ao quadrado, então o A é 1. E o B? Eu tenho termo com x? Não tenho. Então, quer dizer o quê? Que o B é 0. Eu posso pensar que essa função é x ao quadrado mais 0x menos 9. Então, quem está com o x sem expoente? É o 0. Quem está sozinho? Menos 9, né? Na letra D,
Quem está com o x ao quadrado? É o 6. Quem está com b? Menos 2. E aqui, a gente tem um número sozinho? Não tem, então ele é 0. Eu posso pensar que eu estou somando um 0 aqui. Então, ó, A 6, B menos 2 e C 0. O exemplo número 2. Nas funções abaixo, identifique as que são do segundo grau, as funções que são do segundo grau, ou seja, função quadrática. A gente já viu que pela definição, que para ser uma função do segundo grau, o maior expoente do x tem que ser 2. Nesse caso aqui, o maior expoente do x é 2? Aqui eu tenho o expoente 1 e aqui eu tenho o expoente 2, então o 2 é o maior. Então essa daqui, ela é do segundo grau, porque eu tenho o expoente 2. Na letra B, eu tenho o expoente 2, mas aqui eu tenho uma multiplicação. Pode ser o quê? Que com o resultado dessas operações aqui, eu não continue com o expoente 2. Então, aqui a gente tem uma multiplicação, não tem? Então, a gente vai fazer a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho. Cada termo multiplica com cada termo. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 2, menos 2. Esses dois termos aqui são semelhantes, não são? Então, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a operação com eles. Menos 2 com mais 1 vai dar menos 1x, ou simplesmente x, né? Menos 2, x ao quadrado, menos 2 com mais 1, menos 1x, com menos 2. Agora eu vou descer esse finalzinho aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 4x. Como é que a gente faz essa soma? Semelhantes com semelhantes. Expoente ao quadrado com expoente ao quadrado. 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado, zerou. O que sobrou? 4x menos x menos 2. Mais 4 com menos 1 vai dar mais 3x menos 2. Então, quer dizer o quê? Que f de x é igual a 3x menos 2. Isso aqui é uma função do segundo grau? O maior expoente do x é 2? Não, então essa daqui não é. Não é do segundo grau. Continuando aqui. Essa daqui, ela é do segundo grau? A gente tem um 2 com expoente x. O x é expoente? Não, a função do segundo grau, o maior expoente é 2. Nesse caso aqui, ela não é uma função do segundo grau, ela é uma chamada, ela é uma função exponencial que a gente vai estar trabalhando no próximo semestre, se Deus quiser. Então, essa daqui também não é do segundo grau. A próxima, essa daqui, de novo, eu tenho que fazer uma multiplicação, ó. Então, ó, y vai ser 2x vezes x, 2x ao quadrado. Quando eu multiplico letras, eu aumento o expoente. Mais vezes menos, menos 2x vezes 4, menos 8x. Mais x com menos 3. Então, ó, eu tenho outro termo com x ao quadrado? Não tenho, então esse repete. Menos 8 com mais 7, menos 8 com mais 1, menos 7 com menos 3. Deu do segundo grau? Deu, então essa daqui é, por quê? Porque o maior expoente do x é 2. E agora vamos ver a relação entre a concavidade da parábola e o coeficiente a. O que é isso? Toda função tem um tipo de gráfico, e o gráfico da função do segundo grau sempre será uma parábola. É uma curva que a gente dá o nome de parábola. E essa parábola, ela vai ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. O que é a concavidade? É a abertura da parábola. Então, no caso, essa abertura vai ficar para cima quando o coeficiente a for um número positivo, maior do que zero, ó. Maior do que zero. Lembra dos números? Para frente não é mais? Então, ó, o sinalzinho, se eu pensar nele como uma seta, ele está apontando para frente. Não quer dizer o quê? Que maior do que zero representa os números positivos. Então, sempre que o coeficiente a, que é o número que acompanha o x ao quadrado, for um número positivo, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima, ou seja, a abertura vai ser para cima. E o contrário, quando o coeficiente a for um número negativo, ó, de novo os números, para frente é mais, para trás é menos. Se eu pensar no sinal como uma seta, ele não está apontando para trás, então ele está apontando para os números negativos. Então, sempre que o coeficiente a for um número negativo, o que acontece? A parábola tem a abertura voltada para
baixo, ou seja, tem a concavidade voltada para baixo. Aí aqui a gente tem um exemplo. Pediu para a gente dizer se essas parábolas que representam uma função, ela tem a concavidade voltada para baixo ou para cima. No caso aqui da letra A, quem que é o coeficiente A? É o 2. 2 positivo, porque não tem nenhum sinal, não é? Então quer dizer o quê? Que A é maior do que 0, ou seja, ele é positivo. Então a parábola tem a concavidade voltada para cima. Como é que seria o desenho da parábola? Ó, para cima. Na letra B, quem que é o coeficiente A? A é menos 1, não é isso? Então quer dizer o quê? Que a é menor do que 0, ele é negativo. Então essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. A parábola vai ser desse jeito, né? Isso aí, pessoal. Espero que tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Fique com Deus, um abraço, viu? E até a próxima.